Imagine a seguinte situação. Está sentado no consultório do seu médico e você descobre que você vai precisar passar por um procedimento cirúrgico para resolver o seu problema. A primeira pergunta que te vem na cabeça e que você faz para o cirurgião é: Doutor Ulisses, essa cirurgia ela é feita com anestesia? Se sim, que tipo de anestesia que eu vou tomar? Só existe anestesia geral ou existem outras? E no vídeo de hoje, nós vamos esclarecer de uma vez por todas quais são os tipos de anestesia que existem, quando nós utilizamos cada tipo de anestesia para os nossos procedimentos e também o que esperar de quando você está sendo anestesiado. Quer descobrir quantos tipos diferentes de anestesia nós temos? Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Fica com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um Doutor Ulisses Responde, o local onde nós selecionamos as melhores perguntas que vocês nos enviam lá no Instagram e aqui no YouTube também, aqui nos nossos comentários. Então, se você quer ter a oportunidade de ter um vídeo, uma dúvida sua, virando um vídeo mais longo aqui, onde a gente explica tintim por tintim sobre o assunto, não deixe de nos enviar nos comentários do YouTube ou também lá no Instagram. E agora, sem enrolação, vamos direto ao assunto que você veio aprender aqui hoje, tá bom? Nós vamos conversar sobre anestesia, tá bom? Para quem não sabe, gente, existe uma especialidade dentro da medicina que é a anestesiologia, tá bom? Para quem não sabe, eu sou neurocirurgião, tá? Meu nome é Ulisses, sou neurocirurgião, tá bom? Não sou anestesista, tá? Mas eu tô aqui botando os bedelhos aqui nesse assunto justamente porque talvez o primeiro contato com a anestesia seja com o cirurgião, exatamente, que nem eu falei aqui para vocês, naquela situação hipotética, normalmente os pacientes sempre querem saber da anestesia, primeiramente pelo seu cirurgião. Mas voltando ao que eu estava falando aqui para vocês, basicamente nós temos uma especialidade médica que só mexe com anestesia, tá bom? Que se chama anestesiologia, tá? Os anestesistas, eles estudam cerca de 3 anos, depois dos 6 anos de faculdade, mais 3 anos, para se especializarem exatamente em fazer os nossos pacientes dormirem e não sentir dor. E sempre que nós indicamos fazer um procedimento cirúrgico, nós precisamos do anestesista com a gente. Doutor Ulisses, 100% dos procedimentos cirúrgicos precisam de anestesia? Olha, gente, 100% é muita coisa, viu? Mas eu arrisco dizer que a imensa maioria nós utilizamos anestesistas. A não ser para procedimentos muito superficiais, muito simples, como, por exemplo, retirada de verrugas, retirada de pintas, alguns procedimentos menores que mexem basicamente na pele, a gente não precisa de anestesia, ok? Aliás, anestesia não, anestesista. Anestesia precisa sim, senão a pessoa vai gritar de dor. Mas você entendeu, esse que é o mais importante, é você ter entendido o que eu tô falando. E voltando aqui para o tema do nosso vídeo, primeira pergunta é: quantos tipos diferentes de anestesia nós temos? Então, nós temos 4 tipos diferentes de anestesia, tá bom? Nós temos a mais conhecida, que é a anestesia geral, que é aquela mais temida e a gente vai conversar sobre ela. Nós temos também a sedação, que é uma das que a gente mais utiliza para procedimentos, principalmente para tratamento de dor. Nós temos também os bloqueios, que é quando a gente vai operar partes específicas do nosso corpo. E também temos a anestesia local. E uma coisa que eu acho muito interessante quando eu converso com os pacientes, e vira até piada também no meio dos anestesistas quando a gente conversa, é o seguinte: às vezes você fala para o paciente, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia na cabeça, você vai ter que tirar um tumor da cabeça, você vai ter que fazer um procedimento neurocirúrgico. E a primeira coisa que o paciente fala: doutor, e qual é a anestesia? A gente fala: é a geral. E o doente fala: meu Deus, a geral, Jesus! Doutor, não tem outro tipo de anestesia? E você fala: não, tem que ser geral mesmo, porque você tem que estar dormindo 100% do tempo. E aí a gente brinca com o anestesista, né? Dizendo para ele: rapaz, né, aconteceu isso no consultório, o paciente ficou com medo da anestesia geral. E o anestesista fala, né? Rapaz do céu, o paciente vai abrir a cabeça, vai abrir a coluna e tá com medo da anestesia, meu. Mas, basicamente, esse mito da anestesia fazer mal para o paciente,
ele vem principalmente porque bem antigamente, gente, lá nos primórdios da anestesia, realmente era muito complicado. Existiam poucas drogas que nós poderíamos utilizar para o paciente ficar anestesiado e, além disso, os aparelhos que nós tínhamos para poder fazer todo o controle do paciente eram muito arcaicos. Então, o índice de complicações em uma anestesia geral antigamente eram elevadíssimas. Em alguns casos, gente, até proibitiva de fazer esse tipo de anestesia em alguns procedimentos. Mas graças a Deus tudo mudou, hoje em dia está muito mais moderno, os anestesistas têm muitos tipos de medicamentos que eles podem utilizar para várias coisas diferentes e conseguir ter excelentes resultados. Então hoje em dia, gente, você não precisa mais ficar apavorado com o fato de ter que tomar uma anestesia, tá bom? Eu até te aconselho que você tome. Não tenta fazer sem, porque vai dar ruim. Bom, gente, então aqui agora eu vou conversar com vocês sobre cada tipo específico de anestesia. Lembrando, eu não sou especialista na área, mas como eu utilizo muito o serviço dos nossos colegas anestesistas, eu preciso saber delas também. Afinal de contas, a escolha da anestesia é do anestesista, mas lógico, sempre num bate-papo, numa conversa com o cirurgião. Então vamos começar falando sobre a anestesia geral, ok? A anestesia geral é um procedimento anestésico em que o anestesista utiliza medicamentos que deixam o paciente completamente inconsciente. Exatamente, gente. É como se a gente fosse lá e desligasse a chavinha do nosso cérebro, fazendo dessa forma com que o paciente perca todos os sentidos. Inclusive, na anestesia geral, é necessário nós fazermos a intubação. E o que é intubação? Nada mais é do que o fato de nós colocarmos uma cânula, uma mangueira, vou colocar assim, uma mangueira dentro da garganta para poder fornecer oxigênio, já que quando o paciente perde todos os sentidos, o paciente não consegue respirar sozinho e às vezes nem manter a pressão arterial sozinho. A anestesia geral, ela é utilizada naqueles casos em que o paciente não pode ter nenhum tipo de movimentação durante o ato cirúrgico, tendo em vista que, por exemplo, eu que opero o cérebro e opero a coluna e opero nervos periféricos também, se esse paciente no meio da cirurgia resolve tossir, resolve falar, resolve ter algum tipo de reação, o momento que ele se movimenta, eu estou fazendo um movimento muito delicado, a gente pode simplesmente lesar algo importantíssimo para ele. Então, por isso que nós utilizamos a anestesia geral, que é ir lá e desligar a chavinha do seu cérebro justamente para que ele fique imóvel. Agora, nós temos também as sedações, que é um dos procedimentos anestésicos que nós mais utilizamos para fazer, por exemplo, tratamentos para dor na coluna. E qual que é a diferença entre a anestesia geral e a sedação? A anestesia geral, enquanto a gente desliga o cérebro, na sedação a gente só faz o doente dormir profundamente. Sabe quando você tem aquela noite, aquela noitada com a galera, aquela noitada com seus parça, com as suas amigas, e depois você chega em casa e apaga, meu amigo. E você olha para o lado, pode ter caído o mundo, pode ter destruído o vizinho, pode ter acontecido qualquer coisa, ter caído um terremoto, não, ter caído um meteoro na Terra, você não levanta. É exatamente isso que a sedação faz. Ela faz com que você continue mantendo algum grau de consciência, você mantenha a sua respiração, as suas funções que a gente chama de vegetativas, que são aquelas para você poder viver normalmente, mas você vai estar dormindo tão profundamente que você não vai se lembrar do que está acontecendo e também não vai sentir dor. E quando nós utilizamos a sedação? Normalmente nós utilizamos a sedação em procedimentos rápidos, ok? Por exemplo, procedimentos até 15, 20, 30, 40 minutos, a sedação pode ser muito segura. Procedimentos onde não é necessário que o paciente fique completamente imóvel, então procedimentos um pouco mais simples. Normalmente, as sedações nós observamos principalmente para fazer endoscopias, colonoscopias. Quem aqui nunca fez uma endoscopia, né?
Normalmente aquela lá é a proxy do que nós temos por sedação. Os procedimentos de coluna, principalmente as infiltrações, nós realizamos com a sedação, principalmente porque é um procedimento muito mais rápido e também nós não mexemos com estruturas muito delicadas. São estruturas delicadas, mas não estruturas que podem causar algum tipo de sequela, tá bom? Então, por isso que nós reservamos as infiltrações para esses casos de a sedação para esses casos de infiltração. Agora nós temos também os bloqueios. E como funcionam os bloqueios? Nada mais é quando nós colocamos o anestésico direto no nervo que está fazendo a inervação daquela região. Como assim, Dr. Liz? O principal deles, o principal representante dos bloqueios é, por exemplo, a peridural ou a raquianestesia. Que a ideia é você fazer um remédio exatamente onde estão os nervos que vão para as pernas, para os membros inferiores, e quando você faz o anestésico naquela região, dali para baixo o paciente não sente mais nada, porque você bloqueou o nervo dele. Nós reservamos normalmente esses bloqueios para quando são procedimentos ortopédicos, tá bom, gente? Neurocirurgia a gente usa muito pouco esse tipo de anestesia. E nós temos ainda as anestesias locais, que nada mais são quando nós fazemos o botãozinho anestésico, nós injetamos o anestésico no trajeto onde nós faremos o procedimento cirúrgico e naquela região ela fica sem você estar sentindo dor. Por exemplo, sabe quando você vai tomar ponto no pronto-socorro, ou quando você vai fazer a retirada de uma pinta ou de uma mancha, que você faz um botãozinho anestésico só na pele, bem superficial, aquele é o anestésico local. Doutor Ulisses, só para eu entender, normalmente você escolhe um desses tipos de anestesia para fazer no paciente, ou vocês podem usar combinados? E a resposta, gente, é que normalmente nós fazemos eles combinados. Nós podemos utilizar tanto a anestesia geral junto com local, nós podemos usar a sedação com a local, o bloqueio com a geral, ou seja, nós podemos fazer um mix, uma mistura de vários tipos de anestesia para não só fazer com que o paciente durante o procedimento cirúrgico, mas também depois do procedimento cirúrgico, ele possa ficar bem e sem dor. Dr. Liz, e o que nós sentimos durante a anestesia? Bom, gente, isso vai variar um pouco de anestesia para anestesia. Por exemplo, quando a gente faz anestesia geral, que desliga o seu cérebro, você não vai sentir nada, você não vai ver nada, tá bom? Já a sedação, pode ser que você tenha alguma lembrança do que está acontecendo, mas no geral não vai sentir dor e nem ter uma consciência plena de exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Já os bloqueios e a anestesia local, você pode sentir a manipulação. Como assim, doutor Ulisses? Eu posso sentir a manipulação? Você pode sentir o médico fazendo o procedimento. Vamos supor, sabe quando você toma anestesia de dentista? Que aquilo ali é um tipo de bloqueio também. Ele bloqueia um nervo que está aqui na nossa boca. Quando ele bloqueia, você sente ele mexendo no dente. Você sente o que ele está fazendo no seu dente, mas você não sente dor. E esse é o mais legal. Inclusive, algumas pacientes que fazem cesariana, procedimentos para parto, elas referem que não sentem dor, mas que normalmente elas sentem cada passo do procedimento cirúrgico. Por isso que em muitos casos a gente associa os bloqueios com a sedação. Enfim, gente, eu não quero que vocês saiam daqui experts em anestesia, mas eu quero que vocês tenham uma ideia de como é que funciona esse mundo, que às vezes é tão desconhecido. Afinal de contas, o anestesista normalmente ele está escondido dentro da toca dele, que é o centro cirúrgico. E rapaz, para tirar eles de lá de dentro, eu vou te falar, viu? Meu Deus do céu, é difícil. Então, recapitulando aqui para vocês, tá bom, gente? Então, basicamente, nós temos 4 tipos diferentes de anestesia, sendo a anestesia geral, as sedações, os bloqueios e as anestesias locais, tá bom? Cada um deles é utilizado para uma determinada finalidade e nós podemos associar uma ou mais para termos os melhores resultados para o seu caso. Quanto à escolha de qual vai ser a sua anestesia, sempre vai ser um bate-papo do seu cirurgião junto com o anestesiologista para que possam chegar a um consenso de qual é o melhor tipo de anestesia para o seu caso.
Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha esclarecido eventuais dúvidas e principalmente tirado o mito da sua cabeça de que a anestesia é algo perigoso, tá bom? Atualmente é um procedimento extremamente seguro para ser realizado. Se você gostou desse vídeo, dá um tapinha aqui no like. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. E principalmente, se você acha que esse vídeo pode beneficiar mais alguém, não deixa de compartilhar, gente. Escreve aqui nos nossos comentários a sua pergunta, se sobrou alguma dúvida, que eu vou ficar muito feliz de poder responder. Cuide bem do seu cérebro e da sua coluna e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!